Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast da nossa sala. Estamos aqui hoje com a nossa missionária Alda, que vai estar contando um pouco da sua história, da sua trajetória no Evangelho. E eu espero que vocês sejam edificados com esse testemunho. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, assim como minha esposa falou, a missionária Alda. E vamos conhecer um pouco da história dela. E para começar a falar sobre sua vida, sua trajetória, queremos saber como conheceu Jesus. Boa noite, pessoal. A paz a todos. Eu conheci Jesus através de um adolescente que me convidou para ir em um culto. E através desse culto foi onde eu tive um encontro com o Senhor, né? Fui na expectativa de ver o mover e o que estava acontecendo, né? Mais como telespectadora. Mas ali foi onde eu tive um encontro com o Senhor e vivi grandes experiências com Ele, né? Faz quanto tempo isso já? 19 anos. 19 anos. Nesses 19 anos, você sente ou sentiu que sua vida mudou totalmente? Completamente. Né? Foi onde o Senhor me curou dos traumas vivido quando criança, na adolescência, e onde eu tive a oportunidade de ver minha família sendo restaurada, né, através de Cristo. Você conheceu primeiro Jesus ou depois ou eles conheceram antes de você? Eu primeiro. Primeiro aí, através de você, sua família chegou no Evangelho? Isso, através da minha vida, Deus alcançou a minha família. E tem alcançado, né, cada dia. Para todos nós, né? Qual foi o momento mais feliz dentro desses 19 anos? Dentro desses 19 anos, o momento mais feliz da minha vida foi o meu batismo, né, o encontro com Cristo, o meu batismo, e as experiências que eu vivi dentro do Evangelho, de ver minha família se rendendo diante do altar, né, a experiência que eu vivi também de poder estar no campo missionário ajudando vidas, né, que foi algo que me impactou desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, né, que eu entreguei minha vida para o Senhor em um ministério voltado para missões. Então isso vem impactando. Tanto que quantas vezes no culto eu ofertava a minha vida no culto missionário. Eu falava, Deus, eu não tenho oferta, então eu quero entregar a minha vida, eu quero ofertar a minha vida diante do altar. Então foram experiências que eu tenho vivido ao decorrer dos anos e foi um dos momentos que impactou mesmo dentro do Evangelho. E como chega Alda naquele papel, podemos falar, né, de ser missionária? Para mim é incrível, né? Você saber que o Senhor ele te alcançou no meio de uma cidadezinha pequena, sim, de um povoado ao qual não tinha nenhuma expectativa de vida, de melhoras, e onde alguém olhava e não dava nada para minha vida, sim, né? Apenas mais uma que vai ser uma alcoólatra, que vai ser uma viciada, que não vai chegar a lugar nenhum. Só que Jesus ele vem e muda tudo isso e pega aquela menina que a sociedade olhava e falava não vai ser nada, né? Vai ser como um pai, um alcoólatra, não vai chegar a lugar nenhum. O Senhor vai lá e restaura a família e coloca como uma missionária, né? E hoje a visão de quando eu chego onde eu nasci, onde eu me criei, as pessoas olharem e falar, ali é a missionária Alda. Não só por causa do título, né? Sim. Mas as experiências que a gente viveu ali e deles ver como era a minha trajetória antes do Evangelho e depois de Cristo. Sempre nós, como ser humano, né? A gente acha que ninguém está olhando para nós, mas tem alguém lá em cima que está olhando para nós. Sim. Todo dia, né? O momento mais difícil? O momento mais difícil para mim dentro do Evangelho foi o ano passado, né? Com certeza. Quando eu tive que orar o Pai Nosso de uma maneira totalmente diferente que eu tinha vivido, né? Diante de um cenário no qual meu filho estava em paliativo e eu fiz aquela oração que seja feita a tua vontade. Essa parte do Pai Nosso para mim foi um momento que marcou, foi um dos momentos mais difíceis. Foi eu ter que me despedir de alguém que eu gerei, né? E eu saber que naquele momento que eu falasse, Deus, seja feita a tua vontade, ele podia curar, restaurar, mudar o diagnóstico médico, mas ele também podia recolher o meu filho. Então foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Muita pessoa faz orações e espera uma resposta positiva. Mas o que acontece quando a resposta não é positiva? A resposta não é aquilo que nós queremos. Quando a gente tem a convicção em Deus, para onde a gente vai após a morte, eu acredito que não tem tanto esses questionamentos e essa revolta. Mas quando você não tem a convicção de onde a pessoa está, eu acredito que é mais difícil, é mais revoltante,
Mas dentro de toda essa trajetória, a gente sabia que Deus estava nos preparando para algo maior. Até porque, através da vida dele, foi que a gente veio para a presença. Porque quando eu fui para a presença, ele tinha 8 meses. Né? Tinha 8 meses. E através do que Deus fez na vida dele, através da minha gestação, foi que eu saí de outros lugares para conhecer a Cristo. Né? Então, ele veio com objetivo, com propósito, e o legado ficou. E a gente dá continuidade, e sem questionamento, saber que está na glória, está na eternidade, e que um dia a gente vai ter esse reencontro. Você falou uma palavra de questionar. Normalmente a pessoa questiona, né? Por que eu devo? Por que? Sim. É difícil, né? Hoje em dia, tipo, aceitar a vontade de Deus na sua vida. Aceitar aquilo que já está feito para você do jeito que está. Não vai mudar nada. Mas às vezes o mesmo Deus nos prova, né, dessa maneira, para ver qual vai ser nossa reação, como nós vai reagir. Sim, a nossa postura, né, diante dessa situação, porque às vezes a gente prega e a gente fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas nem sempre vai ser boa para nós. Mas quando a gente se vê dentro de um cenário como esse, a gente fala, e aí agora, o que é que eu faço? Porque eu estou pregando de um Deus que cura, de um Deus que ressuscita, de um Deus que faz milagre. Né? E até o último momento, a gente que serve o Senhor, a gente fica esperando naquela expectativa. Será que Ele vai levantar desse caixão? Será que vai ter ressurreição? Fica aquela expectativa. Algumas pessoas que estavam em volta e estavam inseridas no cenário, ficou até o último momento aguardando Ele se levantar dali. Só que eu acredito que o propósito estabelecido na vida dele foi cumprido aqui nessa terra. Né? E para nós, familiar, amigos, fica o legado e a gente dá continuidade sabendo que Deus marcou a trajetória dele com testemunho, com legado, e o legado fica. Né? Então, quando a gente tem essa convicção em Deus, aí não há questionamento. Por quê? Porque o Senhor fez isso, porque o Senhor não curou. Isso é quando você não tem convicção no Deus que você serve e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E através do processo dele, ensina, né? Sim. Deixa um ensinamento para você. E talvez você espera que ele haja de outro jeito. Mas quando você vê a pessoa feliz e alegre, como fica o coração da pessoa? A gente fica feliz porque, para mim, como mãe, a minha oração é: Deus faz um milagre. Mas a oração de alguém que estava dentro do cenário, a oração do meu filho é: se for para mim curar e eu me perder, não me cure. Então, entre a minha oração como mãe, entre a oração da família, Deus faz um milagre. Deus, ele falou, não, eu vou responder a oração dele. Eu vou fazer a minha vontade, eu vou estabelecer a minha vontade na vida dele, porque o amanhã quem conhece sou eu. Então, Deus, ele atendeu ali a oração dele e não a minha. Vou perguntar. Qual foi o melhor conselho que a senhora recebeu? O melhor conselho que eu recebi, vindo da mesma pessoa, o mesmo legado, né, sobre meu filho. Eu acredito que essa conversa vai ser muito voltada sobre Cristo, primeiramente, e sobre o legado que ficou. E o conselho que eu recebi, assim, que eu guardo para a minha vida e tenho levado nesses 6 meses viva um dia de cada vez. Porque você vivendo um dia de cada vez, você tem a certeza que Deus está no controle, o amanhã pertence a Ele. Então eu tenho hoje, hoje eu amo, hoje eu cuido, hoje eu adoro, hoje eu faço a vontade do Senhor. Então eu não vou esperar o amanhã para fazer, então eu vivo hoje. Então eu aprendi, viva um dia de cada vez. Foi o melhor conselho que eu recebi na minha vida. Viver um dia de cada vez, né? É difícil, né? Você vive hoje, mas amanhã não sabe o que vai acontecer. E Deus nos dá, cada dia, né, nos dá força, nos dá aquele ânimo, aquele desejo. Porque às vezes acontece uma perda, acontece coisa difícil na sua vida, mas mesmo assim, o mesmo Deus dá aquela força, né? Dia a dia. Sim. Para continuar, para avançar. Porque imagina se com cada coisa ruim que acontece em nossa vida, nós ficar deitado, não avançar. É que a gente quer ser humano, a gente é cheio de expectativa e a gente quer fazer tudo de uma vez. A gente não viveu não hoje, quer viver o amanhã. Né? A gente vive o tempo todo nessa correria incansável. E quando a pessoa está inserida dentro de um cenário desse, ele fala, eu tenho hoje. Então hoje a gente vai viver, hoje a gente vai ficar perto, hoje a gente vai amar, hoje a gente vai perdoar. Então é sobre isso. Então eu aprendi a viver um dia de cada vez. Então se eu tenho que ligar para o Wilson hoje, eu não vou esperar para amanhã. Se eu tenho que cuidar da Vitória hoje, eu não vou esperar para amanhã, porque amanhã possa ser que não exista. Pode ser que não chegue o amanhã.
Então a gente aprende com isso, que é viver um dia de cada vez. Hoje em dia, com 19 anos no Evangelho, missionária já, né? Sim. Qual é o conselho que você daria para aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo de hoje? Para independente de qualquer situação, né, que a gente esteja vivendo, independente de qualquer dificuldade, a gente vem entender que o propósito maior de Deus para nossas vidas não é terreno. Eu costumo dizer sempre isso, que a própria palavra diz, é uma palavra que faz parte da minha trajetória, que é João 16:33, que ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o conselho que eu deixo para cada um é: viva em paz. Coloque Deus como centro da sua vida, que seja num campo missionário, que seja na família, que seja na igreja, nos negócios, que a gente venha ter paz em Cristo. Porque quando a gente tem paz em Deus, independente da dificuldade, das aflições, da perda, né, o Senhor, Ele traz essa paz para nossas vidas, traz essa alegria para nossa alma e nos dá ânimo para vencer. Porque não tem como a gente vencer um gigante de Sim. cabeça baixa. Né? A gente não vai visualizar ele, mas é de cabeça erguida sempre, com a visão para o alvo, que é o céu, e na certeza de que o Senhor é a nossa paz e Ele nos dá graça para suportar as aflições. Então, viva um dia de cada vez e tenha paz em Cristo. Amém, amém. Você falava no meio do processo, né? E nós como seres humanos, mas eu preciso perguntar para você, porque às vezes a pessoa acha que como nós é crente, nós evangélicos, nós não passar por prova, nós não quer desistir, nós não ficar desanimado, e fica, né? Porque a força vem de Deus. Você já pensou em desistir de tudo? Depois de Cristo não, mas antes de Cristo sim. Na verdade, antes de ter um encontro com o Senhor, foi uma luta constante, né? De crescer em um lar sem uma paternidade, só com a figura de uma mãe. Então, em vários momentos na minha vida já pensei em tirar minha vida, já pensei em acabar com tudo, mas depois de Jesus a história já é outra, já muda. Ele me trouxe a alegria e o valor da vida. Então, assim, a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu já tinha meus filhos, eu depositei aquele amor em Cristo e neles. Sim. Então, assim, algo que a gente traz, não tem como deixar tudo para trás, porque eu tenho alguém que depende de mim. Né? A partir do momento que você tem Cristo, que você tem sua família, o seu alvo é o céu e a sua família. O que poucas pessoas sabem sobre a missionária Alda? Eita, agora ficou difícil. O que poucas pessoas sabem sobre a missionária Alda é que por trás de uma mulher forte, guerreira, como todos olham e falam, né? Você é forte, você é guerreira. Tem alguém sensível também, que precisa também desse cuidado. Tem alguém brincalhona, né? Talvez às vezes só os bastidores conhecem essa Alda brincalhona, essa Alda alegre, né? Essa Alda que cuida. Então, por trás da missionária Alda tem uma mulher que precisa também desse cuidado, que precisa desse momento com a família, com os amigos, de brincar, de rir. Né? Eu sempre falo tudo com moderação e cuidado e zelo, mas por trás da missionária Alda tem alguém também simples, sincero, né? E sensível, que precisa também desse cuidado. A gente não pode perder essa empatia. Né? Não, jamais. Além da prova, das lutas, além de tudo, né? Que o amor, é como nós estávamos falando no vídeo anterior, se a pessoa não tem amor, não tem nada. Não. Você não pode ser uma pessoa feliz, você não pode ser uma pessoa que todo mundo gosta da pessoa. Se não tem amor, não tem nada. Então, tipo, tudo vai dar mal com outro, assim, sabe? Amor, alegria, aquele sorriso que sempre faz diferença na pessoa, né? Antes do Evangelho, antes de você conhecer Jesus, como era a sua vida? A minha vida era sem graça. Sem Jesus, você não tinha essa alegria, essa motivação para viver, né? Aí é onde entra a situação que a gente estava falando outrora, né? Essa questão de desistir. Sem Jesus é alguém que não queria viver, que não queria existir, né? Então, assim, depois de Jesus a história muda. Mas antes de Jesus, a Alda era alguém triste, alguém que tinha uma autoestima baixa, né? Muito complexo de interioridade, muitos traumas.
né? Mas aí depois de Cristo tudo muda, né? Nas nossas vidas. Você conheceu Jesus depois que casou ou antes de casar? Depois. Depois? Aí teve sua família, seu esposo, seu filho, depois aí conheceu Jesus. Sim, Jesus. Aí juntamente seu esposo, seu filho, todo mundo tá no caminho. Sim, todo mundo. E é bom, né, quando sua família está em um ambiente que Deus muda, né? Porque se Deus não está no meio, se o Espírito Santo não está guiando, às vezes dentro do mesmo lugar não tem aquela paz, não tem aquele amor, quando Deus não está no meio. Muitas famílias, hoje em dia vemos famílias que talvez briga, de tudo podemos ver hoje em dia, de tudo dentro da família. Mas eu acho que a única solução é Cristo Jesus, né? Quando Jesus chega nas nossas vidas, ele muda todo o cenário, né? E aqueles que não teve uma figura de um pai, a partir do momento que você entrega a vida para Jesus, você entende que você sempre teve um pai. Sim. Ele só não se revelava para você porque você não estava sensível à voz dele, né? Porque eu tive a minha oportunidade de ter esse encontro com Jesus na minha adolescência, aos 13 anos, mas eu não entreguei a minha vida para ele antes. O meu questionamento foi, se tem um Deus no céu que cuida, que ama, por que eu sofro tanto? Por que a minha família é dessa maneira? Então, acaba gerando um adolescente rebelde, a fase da adolescência de rebeldia. Não aceita nada, né? Não aceita nada. Mas a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Cristo, foi o que aconteceu comigo, eu fui para a presença, eu estava com 20 anos, tive a oportunidade de entregar a vida para ele com 13 anos. Então, muitas situações podiam ser mudadas, mas a gente fala, e aí, será que eu tinha meus filhos? Será que eu estaria com meu esposo? Como seria minha trajetória também? Se o Senhor não tivesse me dado uma família antes. O que significa hoje em dia Jesus para você? Tudo. Que ele mudou sua vida, né? Por completo. Deu um nome, né? Porque na sociedade alguém olha para nós e dá vários títulos. Mas em Cristo, ele me deu um título que não é de missionária, mas é de filha. Hoje eu sei que eu tenho um pai, que eu tenho um dono. Sempre tive, né? Mas quando a gente está cego espiritualmente, quando a gente não está sensível à voz dele, a gente não consegue enxergar essa paternidade. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, a minha visão espiritual foi aberta e ali eu entendi que eu sempre tive um pai. Então, os livramentos de quando criança, no ventre, os livramentos no nascimento, o livramento na adolescência, foi tudo ele. Mas a gente só reconhece isso quando as escamas caem dos nossos olhos. Sim. É diferente para alguém que nasceu em um berço evangélico, que foi ensinado desde pequeno. A gente já veio com tradições diferentes, Sim. Foi ensinado de maneira diferente. Então, quando Jesus chega nas nossas vidas, ele cura os traumas, ele cura as feridas, ele muda o nosso nome, ele nos dá uma identidade, na verdade. Né? E ele pega aquela sentença do inimigo, rasga e fala assim, não, eu tenho uma nova identidade para ti e tu é filha. Não faz uma vida nova, né? Uma vida nova. A Bíblia fala uma vida nova. Já para terminar, um versículo que ia deixar para nós, uma palavra. Uma palavra assim que eu gosto muito e que marcou a minha vida, a minha trajetória. E eu tenho certeza que, de todos, né, que está me ouvindo, quando Jesus diz em Isaías 43:13, ele diz assim, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Eu vejo Deus como ele falou com Jeremias, antes que fosse formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. E as nações eu te dei por profeta. Aqui em Isaías a gente vê Deus falando. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, agindo ele. Ele quem? O Senhor nas nossas vidas, não há quem possa impedir. Então, independente de qualquer situação, do cenário que você esteja vivendo, o Senhor é aquele que está no controle da minha e da tua vida. E da minha e da tua trajetória. E agindo ele, não há quem possa impedir nas nossas vidas. Ninguém, né? Não tem ninguém, né? Não tem barreira, não tem nada. Fora dele, dentro, não tem nada. Por cima, por debaixo, na água, não tem nada que foge da mão de Deus, né? Sim. Bom, muito obrigado
por ter ficado com nós nesse vídeo, ter feito com nós esse vídeo, né? Queria agradecer a você e a cada um das pessoas que assistiram esse vídeo e chegaram até o final do vídeo. Muito obrigado e até o próximo podcast da nossa sala.